Então vamos lá. O livro de Colossenses, ele foi um livro escrito por Paulo ao povo de Colosso, né? Colosso é uma região, é uma pequena cidade da região de Roma, a qual Paulo foi e pregou o evangelho, né? Primeiro, Paulo não tinha ido lá ainda quando ele pregou o evangelho. Ele estava em Éfeso, né? Durante um período, e aí lá em Éfeso tinha um rapaz chamado Epáfras, né? O Epáfras, não sei, né? Que a gente tá lá em Atos 19:10. Você vai ver esse rapaz chamado Epáfras, né? A qual Paulo está pregando o evangelho, a qual Paulo está anunciando o evangelho, e aí acontece que ele ouvindo esse evangelho, esse homem ouvindo esse evangelho, ele oh meu Deus, ele se converteu, né? É chamada aí a conversão. Ele se converteu e aí ele foi para Colosso, né, que é a sua cidade. E aí ele começa a anunciar também as boas obras, a qual logo após, depois de um período, Paulo ele vai para lá e ele começa a plantar a igreja, né? Ele plantou essa igreja lá de Colosso. Como eu falei sempre, eu sempre vou falar, as cartas de Paulo, ela não é dedicada somente a uma pessoa. Estou falando quando é tipo um nome de cidade, né? Tem a carta de Timóteo, tem a carta a Tito, né? A Filemão, essas cartas são direcionadas. Mas essa carta aqui, carta de Paulo aos Colossenses, é uma carta que foi para a igreja que estava em Colosso, né? Uma igreja também que estava passando por problema. Perceba que as igrejas elas sempre vai passar por um problema, né? A igreja em si, né? Ela é sempre perseguida, sempre atacada por falsos mestres, falsos profetas, falsas pessoas que estão infiltradas dentro dela. E aí, o que acontece? Paulo começa a ministrar, né? A escrever essa carta ao povo de Colosso, né? Ele estava junto com Timóteo e quem provavelmente levou essa carta foi Filemão, né? Por quê? Porque Paulo, ao mesmo tempo, quando ele escreveu essa carta, foi no ano de 62 depois de Cristo. Lembra que ele estava preso em Atos 28, né? Ele estava preso em Atos 28, 27 e 28, lá em Roma, e aí ele decide escrever essas cartas. Ele escreveu a carta de Filemão, a carta aos Efésios e também essa carta aos Colossos, aos Colossenses. Né? Então, dito isto, datando a carta e o porquê da carta, Paulo ele recebe da mão de Epáfras, né, alguns feedbacks, né, da igreja. Olha, tá tendo isso da igreja, tá tendo aquilo outro. E conforme Paulo vai recebendo, ouvindo de Epáfras, ele vai escrevendo essa carta. Né? Então, essa carta ela foi provavelmente escrita 62 anos depois de Cristo, né? E essa data presume que a prisão de Paulo é a prisão que Paulo menciona, né, em Atos 27 e Atos 28, a qual Paulo estava perto do seu martírio. Né? Daqui a 3 anos, mais ou menos, Paulo estaria aí indo para o seu martírio. E agora ele está escrevendo em prisões essa carta, tá bom? A Ju tá aí, olha. Deisiane, Kelly, Juliana, Daiane, Gabriel. Gente, um beijo no coração de vocês aí. Boa noite. Boa noite, Biel. Tudo bem? Tudo bem, né, filho? Então, e tem alguns assuntos interessantes e assuntos principais. Eu sempre faço isso para que você entenda a carta. Por que eu faço dessa forma? Porque você precisa entender a carta, você tem que entender a base. Porque se você não entender a base, você não vai entender o contexto. Né? Então nós precisamos entender isso. Tem um assunto principal que Paulo ele retrata nessa carta, que é... Oh, oh meu Deus. Essa ovelha aqui me olhando, gente. Ó, ela não para de olhar, ó. Meu Deus. Zoeira. Então, Paulo, ele escreve aqui essa carta com alguns assuntos principais. O primeiro assunto é que Jesus Cristo ele é superior à criação, ele é superior aos governantes, ele é superior a toda a instância, né, que foi posta na terra, que foi posta aonde quer que seja. Tá bom? Oi, Lisandra. Tudo bem? Ezequiel.
Ah, o Ezequiel aí, ó. Provavelmente é a Débora ou o Jonathan. Né? Um beijo no coração de vocês aí, primos. Felipe também entrou aí. Né? Então, ele está falando aqui que Cristo ele é superior aos governantes. O segundo assunto principal é que Deus agiu por meio de Cristo para garantir a redenção e reconciliação. É praticamente aquilo que tudo Paulo já escreveu às outras igrejas, né? Mas ele dá ênfase em alguns assuntos. E aqui tem até algo curioso para dizer, que alguns teólogos dizem, que eles só dizem, né? Que não foi Paulo que escreveu essa carta. Por quê? Porque ela tem teologia demais. Ela tem um fator teológico a qual Paulo não menciona em outras cartas. E é que nem eu falei para vocês, a cada dia parece que a gente está entrando mais no coração de Paulo. A cada dia parece que a gente está entrando mais profundo naquilo que Deus quer ministrar na gente. E é exatamente isso. Né? E o coração de Paulo, ele vai trazer essa profundidade do que é o Evangelho. Ele vai trazer essa profundidade a nós. E agora, Paulo ele também dá um assunto aqui que os crentes estão em Cristo. E dessa forma participam de um relacionamento de comunhão com Cristo em sua morte na cruz. O quarto assunto é que Cristo derrotou os poderes das trevas na cruz. E os cristãos participam de seu poder e sua autoridade. Nós somos coparticipantes, nós somos participantes daquilo que Deus está fazendo, do Evangelho, do poder de Cristo, do poder de Deus, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus, né? E Jesus é o cumprimento da expectativa dos judeus, né? E agora os cristãos fazem parte da herança, né? Existia aí uma expectativa dos judeus, a qual eles retratavam, né? De vir um Messias, de vir aquela pessoa que iria transformar, aquela pessoa que iria trazer uma ordem, né? Um rei, um cara no cavalo branco, mas eles não pensavam que era jamais Jesus que entraria em Jerusalém com o jumentinho, né? A qual o povo estava dizendo Hosana, Hosana nas alturas. Né? E o sexto assunto, para a gente entrar logo no capítulo, eu sei que muita gente vai sair, né? Que vai assistir depois dessa live. Não tem problema não, gente. Vai lá, vai em paz, né? Pode ir tranquilo, que vai ter que ir para a igreja, né? E tudo mais. Não tem problema não. Eu estou fazendo essa live aqui porque mais tarde eu também não vou estar aqui, né? É aniversário da minha mãe hoje e a gente vai comemorar, né? Então, mais tarde eu não vou poder estar. Por isso que eu estou fazendo essa live aqui, tá bom? Mas não fica triste não, que amanhã você vai me ver também. Beleza? Então, no sexto assunto aqui, os crentes são chamados a crescer na maturidade em Cristo, livrando-se das práticas pecaminosas e cultivando as virtudes cristãs. Né? Então, olha, o tempo todo Paulo está chamando a gente para uma intimidade, né? Para uma maturidade em Cristo. Paulo está chamando a gente o tempo todo para um zelo cristão. Paulo está trazendo a nós, né, algo novo, algo que vai transformar a nossa vida, algo que vai nos dar maturidade. E eu sempre digo isso, eu sempre vou dizer, um crente, ele tem que ser maduro. Uma pessoa crente, que crê em Cristo, ele tem que amadurecer a sua fé. É assim como um bebê. Quando o bebê nasce, ele nasce recém-nascido, né? É um recém-nascido. Mas só que do recém-nascido, ele parte para um pressuposto de bebê. Daqui a pouco ele não é mais um bebê, ele é uma criança. Daqui a pouco ele não é mais uma criança. Daqui a pouco ele já é um adolescente. Daqui a pouco ele já não é mais um adolescente. Ele é um jovem, daqui a pouco ele já não é mais um jovem, ele é um adulto, daqui a pouco ele não é mais um adulto, ele é um velho, daqui a pouco ele é um ancião. E aí a gente vai pro... Esse é o ciclo da vida, né? Esse é o ciclo. E Paulo também fala dessa maturidade, né? Dessa maturidade que nós temos que ter, tá bom? Um monte de gente entrando aí. Paz, meu povo. A Cris entrou, Jéssica Adriele, Pai do Senhor, Jéssica. A tia Ju tá aí, né? Paz, Alisson, ó, Tati também tá aí, um beijo, Tati. O Ares tá aí também, um beijo no coração de vocês, gente. Né? Vocês são especiais, viu? Então vamos lá, né? E dando essa base para vocês, Paz, Alisson, tamo junto. E dando essa base pra gente, né? A gente entra agora no capítulo 1 de Colossenses. Entender o que Paulo quer dizer. Tá, você falou um monte de coisa aí, mas o que Paulo quer dizer de fato?
lembra do nome de Epáfras. Epáfras ou Epáfras. Lembra desse cara, né? Que foi esse cara que levou o evangelho para o povo de Colosso, né? Paulo escreveu aos Colossenses, mas essa região era chamada Colosso, né? Então a gente entende que essa carta ela foi ministrada por Paulo à igreja que estava em Colosso. Gente, só existe uma igreja, a Igreja Universal, tá? O que existe são plataformas, né? São templos, 4 paredes que definem, né, aonde você vai operar. Mas a igreja ela é universal, né? O menor, eu vou falar assim, a menor visão que Deus tem para uma igreja é uma cidade. A menor visão. Porque a igreja é universal, né? Não é a universal do Bispo Macedo, não. A igreja é universal mesmo, né? A igreja que trabalha aqui ou vai trabalhar lá na China, lá no Japão, é o mesmo corpo. E aí nós temos que entender isso, tá bom? E ele começa, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Então, Paulo ele sempre começa todo o seu livro aí dando essa saudação, falando quem ele é, né, falando quem está com ele, falando até mesmo quem escreve. Né, e agora Paulo está falando, olha, eu e Timóteo estamos aqui. Estamos olhando para vocês agora. Né? Perceba que Paulo está olhando para o povo de Colosso agora. E ele dá ações de graça ao povo. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Olha, não tem como parar mais o Evangelho. Porque ele está falando aqui, ó, que está dando fruto e está crescendo em todo mundo. Assim como acontece entre vocês, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus. Na verdade, isso vocês aprenderam de Epáfras. Não sei se é Epáfras ou Epáfras. Não sei, mas eu sei que é esse cara aí. Né? Eu vou escrever aqui que você... Eu vou falar, olha para a tela. Minha língua já é travada. E eu falar o nome desse cara... Epáfras, né? Eu acho que é Epáfras, que é esse homem aí que pregou o evangelho a todo o povo, nosso amado conservo e em relações a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Então foi Epáfras que recebeu o evangelho e foi ele também que ministrou esse evangelho ao povo de Colossos, né? Ao povo de Colossenses. E aí Paulo ora pelos colossenses. Por esta razão também, nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Perceba que essa sabedoria é a que nós temos que buscar. Essa sabedoria é a qual nós temos que a cada dia querer, né? O entendimento espiritual. Porque como o próprio Paulo falou também, quem é espiritual, ele discerne todas as coisas. Mas quem é carnal, ele só discerne as coisas da carne. Né? Então nós devemos ser pessoas espirituais. Que aí sim, nós iremos discernir tanto o carnal, tanto o espiritual. E aí, dando continuidade, no versículo 10 ele continua, no capítulo 1 de Colossenses. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças a Deus que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então, dando graças a Deus. Foi Deus que capacitou, foi Deus que deu a eles a capacidade para participar da herança dos santos. Que capacidade é essa? Por intermédio de Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus Cristo é que nós temos acesso ao Pai, né? Porque Cristo fez essa ponte que nos ligou novamente, que nos reconciliou, que reconciliou todo o mundo
com Deus novamente, né? Então, no versículo 13 a gente continua. Depois que Paulo faz essa oração, ele continua. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele vai falar dessa excelência de Cristo. Ele nos libertou do poder das trevas para o reino e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Perceba aqui, gente, que olha a frase que Paulo está usando. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou. Transportou. Ele nos tirou de um lugar e nos colocou em outro. Ele fez isso com a gente. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, do seu amado Jesus, em quem temos a redenção. Não só a redenção, mas também a remissão dos pecados. Porque uma coisa é você ser remido, né? Você ser remido e outra coisa é você ser rendido, né? Ter a redenção. E ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Gente, isso aqui mexe muito com a gente. Porque olha o que ele está falando, que tudo foi criado por intermédio dele. Antes da criação do mundo, tudo foi criado, tudo foi gerado, tudo foi feito para ele, né? Então nós somos a imagem e semelhança do Criador. Todas as coisas foram criadas por ele, nos céus e na terra, e debaixo da terra, principados e potestades, o que é visível e o que é invisível. Tudo foi criado por ele e para ele. Por isso Paulo mesmo fala, porque dele e para ele são todas as coisas. E agora ele continua, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, né? Nele tudo subsiste. Por quê? Para subsistir alguma coisa é porque algo foi formado, né? É igual esse caderno aqui, ó. Vou mostrar um caderno para vocês. Ó, para existir folhas nesse caderno, esse caderno só pode ser chamado de caderno se existir folha dentro dele, né? Então, o caderno só existe se tiver folha, né? Então, o caderno só subsiste se tiver alguma coisa dentro dele. Porque imagina, se tiver só uma folha aqui, não seria um caderno, seria uma folha. Mas quando você junta tudo, tudo dá um caderno. Então, o caderno só subsiste porque tem folha dentro dele. E é igual a gente só respira porque o fôlego de vida nos foi dado, né? E tudo subsiste a ele. Antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então todas as coisas foi reconciliada nele, quer mesmo sobre toda a terra, quer nos céus, quer na terra. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele o reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Lembra a respeito do casamento, lá em 1 Coríntios 9? Que o homem, ele trabalha e ele zela pelo corpo da sua esposa para tornar ela irrepreensível, imaculada, santa. Foi também isso que Cristo, ele trabalhou. E Cristo, ele trabalhou muito, viu, gente? Cristo, ele trabalhou. Tanto que eu acho que é Salmos que fala isso. Trabalharás e verás o fruto do teu penoso trabalho. Não sei se é Salmos ou é Isaías, né? Se alguém souber aí, lembrar, comenta aí, né? Então,
existiu aqui um trabalho de reconciliação, um trabalho que custou sangue, um trabalho que custou suor, gordura, né, do corpo de Jesus, custou a vida dele. Então nós temos também que trabalhar para reconciliar os membros, porque Cristo ele já reconciliou o corpo, mas os membros somos nós. E nós precisamos reconciliar os membros para apresentar diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A Dai falou aí, ó, em Isaías, exatamente, é Isaías, né? Isaías que fala, trabalharás e verás o fruto do teu penoso trabalho e se alegrará, né? Cristo, ele fica alegre quando ele vê o fruto dele, né? Eu tenho certeza que ele estava alegre aqui com essa igreja que estava frutificando. E agora Paulo fala sobre a sua missão, né? O mistério do evangelho, o mistério que estava oculto. E agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das minhas aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos, ou oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos. Tanto que o nome dessa live, eu coloquei o tema dela, né? O mistério oculto foi revelado. Aquilo que estava em oculto foi revelado, foi ministrado, né? Estava em oculto durante séculos, ó. Durante séculos e séculos e séculos estava em oculto, mas agora foi manifestado a nós chamados santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da sua glória, deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, Cristo em vós, a esperança da glória. Só existe esperança se as pessoas veem em nós Cristo. Não tem como ter outro tipo de esperança se não for no Senhor Jesus. Não tenha esperança ou expectativa em nenhum governo, porque o governo falha, o governo pode se vender, o governo pode se corromper, mas Cristo não. Cristo em vós, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Então aqui Paulo está falando do mistério que estava em oculto, né? Do mistério que estava aí há gerações em oculto, há séculos em oculto, né? O ministério a qual estava escondido. Nem anjos sabiam deste mistério, porque somente o Pai e o Filho, ele tinha a noção, tinha esse mistério aí coordenado. Então agora Paulo ele vai trazer aqui o seu interesse ao povo de Colossenses, né? O livro de Colossenses ele é um livro muito rápido, né? Hoje a gente começa, amanhã a gente termina. É muito rápido, mas Paulo ele traz aqui uma teologia a qual nós já falamos, né? A qual nós estamos aí nesse decorrer desse curso, nesse decorrer desse propósito, nós estamos falando, né? E Paulo ele traz alguns temas centrais aqui, que em Cristo nós temos a redenção, pois nele foram criadas todas as coisas, porque Deus achou por bem nele residisse toda a plenitude. Então tudo está envolvendo Cristo, tudo está apontando para ele e tudo está envolvendo ele agora, né? E nós vamos ver também agora a plenitude da vida, o interesse de Paulo aos Colossenses, tá bom? Gente, tá legal aí, tá dando para ouvir, tá dando para entender também, né? Vai dando seu like aí.
Compartilha dessa live aí com alguém que você conhece também, né? Que a gente vai dando continuidade aqui, tá bom? Colossenses 2 agora. A gente lê hoje Colossenses 1 e 2, amanhã a gente vai ler o 3 e o 4, tá bom? Amanhã, gente, o que vai acontecer? Provavelmente eu não sei se eu vou estar ao vivo, mas eu já vou deixar a aula de amanhã gravada para que vocês assistam no YouTube, tá bom? E depois do YouTube eu jogo aqui no IGTV do Instagram, beleza? Se não for ao vivo, se for ao vivo, depois eu jogo no YouTube, beleza? E agora Paulo está demonstrando aqui o seu interesse pelos colossenses, né? No versículo 1 do capítulo 2 ele começa: quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. E faço isso para que o coração deles seja consolado, e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Qual que é o mistério de Deus? Se alguém chegar em você e falar assim, qual que é o mistério de Deus? Ai, Jesus. Se alguém chegar em você e perguntar, me fala aí, qual que é o mistério que você aprendeu? Qual que é o mistério de Deus que estava escondido? Fala para mim aí qual que é o mistério de Deus. Você vai falar, você já sabe. O mistério de Deus é Cristo. Cristo é o mistério de Deus, né? E qual que é o mistério de Cristo? O Evangelho. Salvação, redenção. Esse é o mistério, tá bom? O mistério aí, vocês que gostam de mistério, então receba este mistério aí, receba Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando eu li isso aqui, sabe de quem eu lembrei? Eu lembrei de Salomão. Não sei se você lembra, mas Salomão, em seu provérbio, ele fala da sabedoria. Se eu estou lembrado, é Provérbios 15, que fala a respeito da sabedoria. Que fala assim, ó, quando o mundo estava sendo criado, eu estava lá. Quando a matéria estava sendo criada, eu estava lá. Em mim foi consultada todas as coisas, está falando da sabedoria. E agora, essa sabedoria aqui está tendo um nome. E esse nome é Cristo. E é em Cristo que estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ah, mas eu preciso ser sábio, eu preciso ter sabedoria. Então é porque você precisa de Deus. Você precisa de Jesus Cristo. É dele que você precisa. Porque é nele que estão todos os tesouros que estão escondidos. E o conhecimento. E eu digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falatórios, né, falaciosos, porque embora ausentes em pessoa, em espírito estou com vocês, porque Paulo não tinha ainda ido aos Colossenses, não tinha ido aos Colossos, e ele está falando aqui, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Então, Paulo está dando um bom testemunho desse povo aqui. Paulo está dando um bom testemunho a respeito deste povo. E agora ele vai entrar aqui na plenitude da vida em Cristo. Existe uma plenitude em vida. Existe uma plenitude na vida em Cristo. Se você quer ser pleno em algo, seja pleno em Cristo. Né? E, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Gente, a caminhada cristã não é somente quando você levanta sua mão e você aceita o Senhor. Ou você, com o seu coração e com a sua boca, você confessa. Ou quando você é batizado nas águas. Não, a caminhada cristã, ela é uma continuidade. Todos os dias nós estamos caminhando para uma plenitude. Todos os dias nós estamos caminhando para um alvo. Todos os dias nós estamos caminhando uma corrida, né? A qual Paulo cita muitas vezes sobre isso, sobre corrida, sobre luta, né? Sobre alvo e agora sobre plenitude. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, continuem a viver nele. Nós precisamos a cada dia continuar vivendo em Cristo, estando enraizados
e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça dos principados e das potestades também. Nele vocês foram circuncidados, né? A circuncidação do coração. Não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, né? É por isso que existe o batismo. É para o quê? Para você morrer com Cristo, né? Um ato de fé a qual você morre ali, né? No qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-a na cruz. Além de Deus remover a nossa sentença. A nossa sentença era o que? Era a morte. Acabou. Pra gente era o inferno. Era isso que estava sendo consumado. Mas Cristo, ele cancelou. Como que ele cancelou? Quando ele foi pendurado, cravado, né? As suas mãos cravaram. Não é com a sua mão que você assina um projeto. Não é com as suas mãos que você tem a sua assinatura. Foi com as mãos de Cristo agora que ele crava a nossa redenção, né? E nós recebemos a plenitude nele por conta disso. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, né? E continuando. Perdão, gente. Meu Deus. E continuando aqui. E despojando, versículo 15 de Colossenses 2. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida ou bebida, ou dia de festa ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Aqui a gente percebe que nós somos um corpo bem ajustado, né? Um corpo a qual nós estamos bem ajustados, assim como é o seu corpo, assim como é os seus membros do seu corpo, né? Você tem um corpo bem ajustado, nenhuma coisa está fora do lugar. E agora ele vai falar aqui a respeito de uma nova vida em Cristo. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo. Não toque nisso, não coma daquilo, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm a aparência de sabedoria, pois, ao promoverem um culto que as pessoas inventam
falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. O que Paulo está falando aqui? Que não é o comer e não é o beber que vai fazer com que você se incline às tentações da carne, né? Paulo está falando aqui, ó, vocês usam, não toque nisso, não coma daquilo, não pegue naquilo. Vocês usam tudo isso como artefato, como algo para promover um culto a pessoas, a interesses. São falsa humildade. É um tratamento austero do corpo. E não é isso que Cristo quer. Então, gente, a gente conclui aqui Colossenses 2. A gente finaliza aqui, né, Colossenses 1 e 2. Damos início aí, né, o livro de Colossenses. Amanhã a gente já finaliza. Né? Amanhã, no Dia dos Namorados, a gente finaliza. Então, a Brenda tá aí. Oi, Brenda, tudo bem? Boa noite. Né? E a gente vai finalizar amanhã o livro de Colossenses. Né? Que você tenha entendido aí, né? É um pouco mais teológico, né? O que a gente passou aqui é um pouco mais teológico, mas a gente vai entender. Vai mastigando tudo isso aí, que amanhã você vai entender ainda mais porque o que Paulo quer falar, por que Paulo está falando assim também, né? Que Deus em Cristo nos abençoe, que você tenha uma ótima noite, que você seja guardado pelo Espírito Santo, guardado pelo poder do nosso Senhor Jesus, e que até amanhã a gente se vê, tá bom? Amanhã a gente se vê, amanhã é um dia especial, viu, gente? Eu sei que vocês sabem que amanhã é um dia especial, né? Então, todos tenham uma ótima noite. Fiquem todos com Deus e um beijo grande no seu coração também. Tá bom? Um beijo. Até amanhã.